Boa noite, sejam bem-vindos. Nós estamos iniciando o último dia da jornada interdisciplinar do GSIS. Eu peço que mantenham os microfones desligados para evitar interferências. Meu nome é Natália e hoje eu estarei auxiliando a apresentação. A palestrante de hoje é a Tamires Graciela Flores, nutricionista, especialista em gestão e atenção hospitalar, com ênfase em hemato-oncologia pela UFSM. Ela tem experiência na área de nutrição clínica e hospitalar. E atualmente atua como nutricionista no Centro de Pesquisas Oncológicas CEPOM, em Florianópolis. O tema desse encontro, que encerra nossa jornada, é um olhar do nutricionista sobre a fragilidade. As dúvidas podem ser enviadas no chat, que vão ser repassadas à palestrante e respondidas no final. E nós também enviaremos o link de presença no chat no final. Muito obrigada, Tamires, pode começar. Então, boa tarde, pessoal, né? É um prazer, né, estar aqui com vocês, né? Espero estar podendo contribuir aí com um pouquinho mais da experiência, né? Como eu conversei com as meninas, a gente vai tentar na palestra abordar um pouquinho da questão prática, né? Como que é esse olhar do nutricionista na prática clínica mesmo, certo? Posso compartilhar a aula, então? Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Sim, estamos ouvindo bem, pode compartilhar. Conseguem ver? Não está apresentando ainda, Tamires. Não? Não iniciou a apresentação aqui. Vamos só esperar um pouquinho, que eu acho que tá certinho. Que a internet tá bem lenta aqui. Não? Ainda não. Agora sim, agora vai apresentar. Uhum. Só demorou um pouquinho. Demorou um pouquinho. Bem. Tá tudo certinho? Tudo certo, sim. Então tá bom, então vamos começar. Então, pessoal, hoje o meu intuito é falar um pouquinho, né, da fragilidade, do olhar do nutricionista no paciente, né? Eu sou nutricionista hospitalar, atuei, né, em alguns hospitais. Então, é trazer um pouquinho do que a gente vai fazer na prática com esse paciente e tentar abordar também um pouquinho do como que é importante a atuação multidisciplinar, né, na fragilidade, na sarcopenia, que é o que a gente vai falar mais. Tá, hoje, então, eu trabalho no Centro de Pesquisas Oncológicas no CEPOM, né, que é um lugar que a gente vê muito nessa questão do paciente sarcopênico, né, então a gente tem que ter uma conduta muito precoce em relação a isso, então vou tentar trazer um pouquinho para vocês isso. Então, só falando um pouquinho, né, da questão da fragilidade, né, que é o estado, então, de vulnerabilidade aumentada, desfechos adversos de saúde, né, como internações frequentes, as quedas, as dependências e mortalidade, né, em geral, isso vai ocorrer pelo declínio das reservas e funções fisiológicas, associado à idade avançada e o resultado, né, da diminuição da capacidade de lidar com esses estressores. Isso é muito comum na nossa prática clínica, principalmente, né, porque tem tanta questão do idoso já ter, né, esse grau de sarcopenia, e quando a gente fala de hospital, né, já tem mais a questão da doença, né, que também é um agravante. Então, hoje, o que eu quero trazer para vocês é a questão mesmo da sarcopenia, como que o nutricionista, ele vai atuar, né, dentro, para tentar melhorar esse desfecho do paciente, para tentar melhorar os sintomas, né? Então, como definição da sarcopenia, eu acredito que o pessoal também tenha falado bastante disso, é a perda de massa muscular progressiva e generalizada, né, associada à perda de força muscular. É muito comum, né, essa perda do idoso, o idoso ele vai perdendo, a gente sabe, então que essa perda acontece 1 a 2% ao ano, e a perda de força chega a ser até 3% ao ano. E quando a gente fala de hospital,
tal, esse paciente ele vem para nós com uma perda de massa muscular muito mais acentuada ainda, porque muitas vezes a demora para o paciente chegar até o profissional, até a equipe multidisciplinar, é muito grande. Então, ele já vem com um grau de sarcopenia muito avançado, e as nossas condutas teriam que ser muito precoces. Então, a gente acaba, né, tentando manejar isso da melhor forma possível. Essa perda, quando a gente fala dela até os 80 anos, pode chegar até 40%. Então, é uma perda bem expressiva. As consequências, então, que a gente vem, que a gente tem dessa sarcopenia, então, é o aumento de mortalidade, a piora de qualidade de vida. Eu trabalho num hospital que é um hospital oncológico, né? Então, quando o paciente vai fazer, por exemplo, quimioterapia, quando o paciente está num grau de sarcopenia muito grande, uma perda de peso muito acentuada, ele vai ter uma toxicidade maior da quimioterapia. Então, muitas vezes, a gente não conseguir corrigir, né, ou melhorar esses parâmetros, faz com que o paciente até acabe interrompendo o tratamento, né, tendo mais sintomas. Então, a importância da gente estar intervindo direitinho nesse paciente. Tem toda a questão da redução de metabolismo basal, do aumento de disfagia, que também acaba sendo uma consequência da sarcopenia, as quedas e fraturas, né, e a síndrome de fragilidade. Quando a gente traz para o hospital a questão do paciente sarcopênico, né, o que acontece? Isso aumenta 2 vezes mais o risco do paciente ter uma infecção. O paciente ele vai ficar mais tempo internado, muitas vezes acaba utilizando muito mais medicamento. Os pacientes que são pacientes críticos, pacientes de UTI, eles acabam tendo um tempo de desmame de ventilação mecânica muito maior. E aí entra a questão de como que nós, da equipe multidisciplinar, a gente vai trabalhar em conjunto. Porque desmame de ventilação mecânica tem muito a ver com a questão de fisioterapia também. Então, como que nós, nutricionistas, né, vamos atuar junto à equipe para tentar melhorar esse desmame de ventilação mecânica. Então, todos esses profissionais têm que estar envolvidos, né? Então, acho que é isso que eu também quero trazer muito para vocês, a questão da interdisciplinaridade, da importância da gente trabalhar em equipe. Quando um paciente é um paciente crítico, e hoje a gente vê que o idoso ele acaba sendo um grupo de risco para a questão do Covid, e ele vai para uma UTI, como é difícil a gente melhorar esses parâmetros, e como a equipe tem que estar bem organizada e ter condutas que auxiliem todos, né? O resultado final sempre vai ser o resultado da equipe, né? Então, assim, também tem a questão do aumento da mortalidade. A gente vê muito na questão dos pacientes oncológicos, os pacientes que, pelo aumento de toxicidade de quimioterapia, acabam tendo um desfecho muito ruim, porque, né, por questão de sintomatologia, esse paciente acaba piorando muito e aumentando, então, o risco de mortalidade. Aumento de custos hospitalares, por toda a questão que eu falei, um paciente que fica mais tempo internado, acaba usando mais medicamento, é um paciente que acaba fazendo mais lesão de pressão, né, então, é um paciente que muitas vezes é um paciente que já vai para um lado da disfagia, que daí então piora essa aceitação alimentar e piora todos os outros parâmetros. Então, a importância da gente intervir no paciente para melhorar todas essas questões. Então, trazer para vocês também como que o nutricionista ele vai atuar na sarcopenia. Qual é a importância da nutrição? Tentar uma nutrição mais balanceada possível, né? É tentar melhorar esse aporte proteico do paciente. E parece que quando a gente fala nutrição balanceada, parece muito fácil. Mas no paciente, no idoso, tanto o idoso, né, o idoso saudável, quanto no idoso hospitalizado, é muito difícil a gente conseguir manter essa nutrição balanceada, tanto pela questão do histórico do paciente,
né? Eles têm a questão cultural, tem toda uma questão que muda fisiológica pela idade, a perda de olfato, a perda de paladar. Então, tudo isso faz com que muitas vezes o paciente acabe não se alimentando da forma adequada. O aporte proteico, a questão da carne, muitos pacientes não conseguem, né? Como que ele vai mastigar a carne? Então, quanto que é importante a gente estar adaptando a dieta, a gente está pensando nisso. E daí entra a questão também do trabalho da fono, né? A questão do trabalho multidisciplinar. Eu preciso, quando o paciente ele não consegue se alimentar de forma adequada, que ele não consegue mastigar, que ele não consegue deglutir, ter essa adaptação da dieta. O idoso, a ingesta hídrica é muito reduzida. E como que a gente vai fazer isso? Como é difícil. No consultório, muitos pacientes, eles acabam chegando para nós, eles acabam consumindo 1 copo de água por dia, né? E como que a gente vai manejar isso? Porque eles dizem que não gostam de tomar água. E a maioria dos idosos que eu atendo, pelo menos, e eu vejo que as minhas colegas também, eles chegam com uma ingesta hídrica muito reduzida para nós. E então, trabalhar então a questão de água saborizada, de tentar trazer outras formas dele estar melhorando essa ingesta hídrica. A gente pensar no paciente como um todo, né? Se ele não consome água, mas o que eu posso fazer para estar auxiliando esse paciente? Como que eu posso estar ajudando, adaptando essa dieta, conversando com outros profissionais? Porque não adianta só o nutricionista trabalhar sozinho, né? Eu vou passar a carne no liquidificador e tá tudo resolvido. Muitas vezes não é isso, a gente precisa adequar a consistência da dieta. Então, esse que é o papel do nutricionista. Então, na questão do idoso, na sarcopenia, é tentar fazer esses ajustes, mas sempre lembrar de trabalhar com outro profissional. Isso é muito importante, né? É importante a gente adaptar conforme o que a equipe também avaliou. Então, um dos maiores problemas que a gente tem, que a gente vê na prática clínica, é a questão da proteína. Geralmente, o paciente idoso, ele chega, ele não consegue mais comer carne, porque ou não consegue comer fontes de proteína, ou porque a questão de dentição, ou porque não gosta. Tem toda uma questão, né, também fisiológica, que a gente também tem que pensar. As necessidades proteicas estão muito aumentadas, né, pela questão de idade. Quando o paciente ele é um paciente, quando é um paciente, né, que tem outra comorbidade, né, eu falo muito da questão do câncer porque é a área que eu trabalho, é uma necessidade proteica muito aumentada pelo que o paciente ele consome. Então a gente precisa ajustar isso. Então a gente tem um consumo de uma necessidade proteica aumentada pela resistência que a gente tem anabólica, é fisiológico, né, do idoso, então uma maior resistência anabólica, e por isso a gente tem que melhorar o aporte proteico em todas as refeições. Depois eu vou falar um pouquinho para vocês da questão de proteína, do quanto que a gente tem que ofertar, de que momento que a gente tem que ofertar, quando que a gente tem que suplementar, né, o que a gente pode suplementar. Tem mais a questão de baixa perfusão muscular, né, por questão fisiológica também, e muitas vezes um catabolismo muito aumentado em função das doenças, né, então foi bem a questão que eu conversei com vocês antes. O paciente oncológico, por exemplo, quando ele chega, né, no atendimento de ambulatório ou no hospital, ele é um paciente que já tem uma perda de massa muscular muito acentuada, então a gente já tem que intervir o mais rápido possível. E esse consumo também reduzido dos idosos também se deve a questões também da idade, né? Déficit cognitivo e funcional. Muitas vezes, esse paciente ele vai precisar de um cuidador, de alguém que cuide dessa alimentação, que ofereça para ele todos os nutrientes que precisa, porque ele, né, muitas vezes, ele acaba perdendo um pouco da independência de fazer o alimento de uma forma adequada, né? Como que eu vou preparar essa carne se eu não consigo, né? Ou como que eu vou preparar uma alimentação completa
que tenha todos os nutrientes, fazer um arroz, o feijão, tudo, né, as frutas, né, como adaptar isso? Então, eu vou precisar da ajuda de alguém, né, para auxiliar para que tenha essa refeição mais completa. Não são todos os casos, mas também, né, quando o paciente ele chega para nós, e é também função nutricionista, é tentar organizar essa questão. Pela questão, né, de muitas vezes a gente tem esse déficit cognitivo e funcional. Tem a questão toda de polifarmácia, né, que já teve uma palestra que falou para vocês, então, né, da questão dos medicamentos, de tudo que os medicamentos eles acabam alterando em paladar, né, que acaba alterando o gosto do alimento. Então, toda essa questão também tem que ser levada em consideração. A questão do emocional do paciente, né, muitas vezes eles acabam não querem se alimentar, não é o horário, e a gente também tem que organizar isso, né? Dentição. E eu falo muito para os nutricionistas isso, quando a gente recebe as estagiárias, principalmente, sempre olhem, né, a questão da dentição do paciente. Como que a gente está ofertando, né, esse alimento? Será que esse paciente ele consegue mastigar o alimento normal? Será que a gente não precisa adaptar isso? Né? Então, isso é um ponto muito importante. As condições socioeconômicas também considerar isso, porque muitas vezes o consumo reduzido da proteína está relacionado com a questão do financeiro. Hoje a gente sabe que teve um aumento muito grande na questão das fontes proteicas de valor. Né? Então, a gente também ter essa sensibilidade de ver como é que está o paciente, como que é o histórico socioeconômico dele. Eu gosto muito de trabalhar e eu acho que o CEPOM traz muito isso, né, para todos os profissionais que atuam lá, a questão do multidisciplinar. Eu sei que muitos locais não têm toda a equipe, né, formada, mas é muito importante a gente tentar atentar a isso. Por que o paciente ele não consome as coisas que a gente acaba orientando? Será que eu não tenho que adaptar? Será que não tem outra maneira dele estar recebendo, né, todos esses alimentos que ele precisa, os nutrientes? Né, a gente tem que pensar nisso. Né? Se o paciente ele não consegue comer um alimento porque ele não, porque o financeiro não, a gente tem que achar outra maneira mais barata, uma forma mais adequada, para que a gente tenha essa necessidade proteica certinha, porque ela vai ser muito importante para o paciente. Ela vai ser muito importante no desfecho, né, clínico, quando o paciente está hospitalizado, na melhora de qualidade de vida do paciente que está em casa. Então, a gente tem que pensar no paciente como um todo. Então, pessoal, falando um pouquinho para vocês da questão das necessidades proteicas dos pacientes, né, dos idosos. Então, hoje a gente tem uma recomendação que se tenha 25 a 30 gramas de proteína por refeição para tentar vencer, né, ou que a suplementação também seja feita de 25 gramas para tentar vencer essa resistência anabólica. A gente sabe que, eu peço desculpa para vocês que eu vi que agora formatou os slides, para tentar com que essa proteína ela seja aproveitada da forma como a gente, né, está ofertando para o paciente. Não adianta a gente fazer um planejamento todo bonito para o paciente e daqui a pouco ter uma quantidade um pouco menor ou maior também do que aquilo que é recomendado, que também não vai ser aproveitada como a gente quer. Então, para que essa barreira seja quebrada, então tem que ser 25 a 30 gramas por refeição. Considerar a suplementação proteica, quando os pacientes eles não têm aquele aporte adequado de proteína, e hoje a gente vê que muitos idosos não têm, devido a todas aquelas questões que a gente conversou, né, a questão, muitas vezes, da disfagia, a dentição, então o paciente acaba não conseguindo ter o aporte adequado de proteína. Como que a gente vai organizar isso? A suplementação, ela vem como um auxiliar, e pode ser, sim, um bom aliado para a gente, se a gente saber organizar direitinho. A questão do suplemento, a recomendação é 25 gramas de proteína, né, principalmente no exercício, após o exercício de resistência. Alguns hospitais
estão fazendo protocolos de suplementação proteica pós-fisioterapia. E isso vem trazendo muitos resultados, tem vários estudos, então, trazendo resultados muito bons. O hospital que eu trabalho está entrando elaborando um protocolo novo também, para tentar organizar, né, a questão do suplemento, porque pós-fisioterapia, porque às vezes a gente acaba, na prática, é um pouquinho diferente, né? A gente tem que organizar o horário da físio, o pós, e quem que vai ofertar esse suplemento pós, né, ali o exercício, e tem que ser, né, o exercício de resistência, senão não tem tanto benefício. Mas tem muitos hospitais já que já vem trabalhando esse protocolo de suplementação proteica pós-fisioterapia. E a gente também pode trazer isso para o consultório, para o ambulatório. Vários pacientes nossos lá do ambulatório, eles estão com suplementação proteica para a gente tentar manutenção de massa muscular. A gente usa a proteína do soro do leite, que hoje a gente sabe que é uma das proteínas que tem um efeito muito melhor, né, na questão de massa muscular, e algumas adaptações quando a gente não tem acesso. O CEPOM, ele é um pouco diferente dos outros hospitais no sentido de suplemento, que a gente consegue ofertar para os pacientes muitos suplementos. Então, a gente tem o módulo de proteína, a gente tem vários suplementos que podem estar auxiliando o paciente, mas eu sei que a realidade nem sempre é assim, que muitas vezes a gente acaba tendo que pedir para o paciente comprar, mas é um investimento que quando o paciente, então, vai ter condições, vale a pena, né? A gente vai conseguir melhorar bastante a questão da massa muscular de manutenção, principalmente, então, quando associado a exercício de resistência. Também a questão da leucina, né? A dosagem, então, é de 2,5 a 2,8 gramas de leucina. Quando a gente usa proteína do soro do leite, né, já tem a questão toda dos BCAAs na composição. Então, ficar atento, né, à questão da recomendação, que hoje é de 1,2 a 1,5 e pode chegar até 2,0. A gente tinha uma recomendação anterior muito baixa, que era de 0,8 a 1, e a gente sabe que hoje a gente precisa, então, de um aporte proteico melhor para o paciente, né? Então, para a gente conseguir, então, vencer essa resistência anabólica, para que a gente consiga fazer com que o paciente mantenha a massa muscular, e isso também repercute, então, toda a qualidade de vida do paciente, né? Ele ficar o mais independente possível, né, pela questão de força. Então, pessoal, eu não vou entrar muito nos suplementos, tá? Mas gostaria de mostrar para vocês o que tem de suplementação que a gente pode estar usando na questão de sarcopenia. A proteína do soro do leite é o suplemento mais utilizado, né? Principalmente pela questão de custo e também de disponibilidade. É uma proteína de boa qualidade, que a gente tem efeitos muito bons. Vários estudos, então, têm comprovado isso. A leucina, o HMB, né, que vem também como um suplemento, né, auxiliando, né, tem alguns suplementos que estão vindo com HMB, associado à vitamina D também. Então, são suplementos que podem ser usados na prática clínica quando a gente tem, né, acesso, quando o paciente pode também estar fazendo uso. O ômega 3 também vem auxiliar também bastante na questão de sarcopenia. Então, só para passar uma pincelada, então, da questão dos suplementos que a gente vem utilizando. E como que a gente faz na prática clínica, né? O que é importante, né, para nós, para os nutricionistas, enfim, para quem, né, está atendendo o paciente. Primeira coisa, realizar a triagem desse paciente. Hoje a gente sabe que tem protocolos de avaliações, tem a SARC-F, que é uma das ferramentas que vem sendo muito utilizada nos hospitais, pode ser usada a nível também ambulatorial, né? A gente usa, no local onde eu trabalho, a gente usa SARC-F em todos os pacientes. Então, a primeira coisa, e é muito importante, é a gente avaliar esse paciente, então, triar esse paciente. Né? O momento da triagem é o momento que a gente vai tomar as condutas, para que a gente possa, né, ver o que a gente vai fazer com esse paciente. A gente já viu que ele é um paciente sarcopênico, grave, enfim, a gente vai fazer o quê, né, com esse paciente? Então, a triagem, ela é muito importante,
Não adianta a gente esperar muito tempo para avaliar o paciente, daqui a pouco, né, a gente tem uma piora importante, né? Então, definir protocolos, né, de atendimento aos pacientes, principalmente, então, relacionados à sarcopenia. Hoje, a Braskem, então, a Braskem, ela traz um protocolo muito bacana de sarcopenia, que é o SarcPro, muito utilizado, então, também nos hospitais, que é um protocolo que pode estar servindo de guia para quem trabalha em hospital, né? Então, é bem bacana, vale a pena dar uma conferida. A questão toda de adequação nutricional, de estar atento, né, a esse paciente, o que a gente vai, né, fazer com esse paciente, como que está a alimentação dele, o que ele não consome, o que ele consome, né, ele precisa de suplemento, ele não precisa, né, é um paciente que daqui a pouco é um paciente internado, a gente não conseguiu reverter, então, a questão toda da alimentação com terapia nutricional oral, com suplemento, com adequação de dieta, será que não é um paciente que precisa de uma nutrição interal? E pensar também na questão do paciente como um todo, né, a questão de ver se o paciente, ele mastiga, se ele tá conseguindo deglutir direito, porque às vezes a gente vai lá e pergunta só se o paciente comeu, né, o paciente comeu, não comeu, então, né, vamos suplementar. Não, a gente precisa, né, ter a sensibilidade de avaliar o paciente como um todo, né, e fazer as adaptações necessárias. É muito comum, embora quando a gente fala, parece muito longe, não, né, todo mundo pergunta isso, mas não. Muitas vezes passa despercebido, e não só pela nutrição, passa despercebido algumas situações por toda a equipe multidisciplinar, né, o paciente às vezes não está com uma prótese bem adaptada, quando fez a triagem da enfermagem, o pessoal não viu, quando passou pela nutricionista, não perguntou, esqueceu, só perguntou se o paciente tinha prótese, enfim, né, não perguntou se estava bem adaptada, se estava conseguindo mastigar, né, se o paciente está deglutindo, o que ele está deglutindo, né, isso é muito importante para a gente conseguir ofertar para o paciente todo o que ele precisa para a gente conseguir recuperar ele, né, e tentar melhorar esses parâmetros, né, relacionados à massa muscular. Suplementação, então, quando necessário, né, é muito importante hoje a gente ter esse olhar que, se o paciente precisa de suplemento, a gente adequar isso, a alimentação dele, ofertar no melhor horário, na quantidade certinha, porque senão não vai ter o efeito é o que a gente espera, né? A questão da atividade física, de também ter essa conversa daqui a pouco com a fisioterapia, com o educador físico, daqui a pouco é um paciente que não é um paciente de hospital, é um paciente lá do consultório que a gente vai atender, e ele vai para academia, ou ele faz algum exercício em casa, né, resistido, com um fisioterapeuta, ou né, qual será que é o melhor momento de eu ofertar esse suplemento para ele? A gente tentar aliar isso, né, com as outras condutas dos outros profissionais, né, se a gente consegue ter essa conversa, a gente consegue ter um efeito muito melhor, e a gente sabe, porque vários estudos estão trazendo isso, a questão do suplemento ser aliado ao exercício, né, resistido. Eu trouxe para vocês em laranja a questão do acompanhamento multiprofissional do paciente. É muito importante a gente saber trabalhar em equipe, seja quando a gente trabalha no consultório, quando a gente trabalha no hospital, a gente ter esse olhar, né? Eu, Tamires, nutricionista sozinha, eu posso ofertar para o paciente que ele vai precisar de nutrição, mas daqui a pouco o paciente ele não vai comer porque tem um grau de disfagia, né? Ou daqui a pouco o paciente ele não consegue porque eu estou mandando suplemento num horário que é, né, desproporcional ali à fisioterapia, né? O paciente está com uma lesão de pressão e eu não sei porque eu não converso com a enfermagem, né? Então, a questão de toda a equipe estar trabalhando junto e ver esse paciente como um todo e a gente conversar. Eu sempre digo nos lugares que eu trabalho, todos que eu passei, que às vezes o pessoal diz, a gente incomoda a nutricionista. Eu incomodo todo mundo, né? Eu incomodo todo mundo porque eu pergunto dos pacientes para todo mundo, porque eu acho muito importante. Eu quero saber o que o paciente está sendo feito, o que o paciente tem,
né, o como que a nutrição pode contribuir, né, com os outros profissionais, porque o desfecho do paciente depende também disso. A gente sabe que quando a gente conversa em equipe, a gente vai ter um desfecho muito melhor. Então, sempre tentar assim. Eu sei que às vezes quando é paciente de consultório, a gente não consegue muito bem, né, conversar, mas tentar contato, né, tentar contato com o educador físico, com o fisioterapeuta, com os outros profissionais que atende, né, a própria questão da psicologia. Alguns pacientes que a gente atende, algum idoso, às vezes ele diminuiu muito a aceitação alimentar, tá emagrecendo, perdendo massa muscular, toda a questão que tá piorando, e a gente vai conversar com o paciente e a gente não consegue, né, saber o que está acontecendo. Daqui a pouco a gente conversa com o psicólogo e a gente sabe que ele perdeu alguém muito importante para ele. Então, ter esse olhar de conversar com todos os profissionais da equipe, isso é muito importante. Eu falo um pouquinho rápido, né, pessoal? Depois né, o que tiverem de dúvidas também, pode mandar que a gente vai respondendo. As meninas me pediram para trazer um pouquinho dos cuidados paliativos. Eu trabalho num hospital né, que tem uma ala só de cuidados paliativos. Não é realidade em muitos locais, a gente sabe, mas tem hospitais que já estão fazendo, né, dando essa atenção para o paciente. Então, eu trouxe um pouquinho para vocês, então, do que é esses cuidados paliativos, né, que são os cuidados de saúde ativos, integrais, prestados à pessoa com doença grave, progressiva e que ameaça a vida. Né, a gente tinha uma ideia anterior, isso que muito foi feito por muito tempo, né, daquele paciente que estava na terminalidade, que estava à beira, né, do final de vida. Hoje a gente sabe que os cuidados paliativos, muitas vezes o paciente, ele é a questão da qualidade de vida, da gente ofertar. O paciente não quer fazer o tratamento, opta pelos cuidados paliativos e a gente vai ofertar esse cuidado para ele. Né, lá no hospital, então, isso é um protocolo muito bem estabelecido, é uma unidade completamente diferente das outras, né, que a gente traz, então, a gente trazer os próprios profissionais, então, é um atendimento, né, ao paciente, à família, o nutricionista, ele acaba tendo que ter um olhar diferente, e então, vou trazer para vocês então, um pouquinho dos objetivos, que é promover a qualidade de vida do paciente e de seus familiares, né, a gente vai tentar melhorar um pouquinho, tanto da qualidade de vida do paciente, quanto da família, que é muito importante nesse processo, e a gente tenta trazer eles o máximo possível para, né, para dentro do hospital, para a gente tentar melhorar, então, também a qualidade de vida do paciente. A prevenção e o alívio de sofrimento, né, ofertar um sistema, então, de suporte que vai possibilitar ao paciente viver tão ativamente quanto possível, até o momento de sua morte, é tentar, né, que o paciente fique o mais independente possível até né, o momento aí da sua morte. Os cuidados paliativos e a nutrição. O que a gente vai fazer dentro da nutrição? Como eu falei para vocês, então tem todo um olhar diferente do nutricionista na questão do paciente paliativo. A gente vai tentar, então, estratégias, né, terapêuticas que privilegiem a melhor qualidade de vida, que vão privilegiar o quê? O conforto emocional do paciente, o prazer em se alimentar, a integração com a família. Muitas vezes, como é bom para aquele paciente que o marido, que o filho, que alguém da família auxilie na alimentação, que esteja ali perto, né, que seja é um conforto para ele. Então, tentar essa integração com a família, respeitar as decisões do paciente e dos familiares, isso é uma questão muito importante, a gente vê muito isso na questão da terapia nutricional interal. Como é difícil trabalhar a questão de terapia nutricional interal com pacientes paliativos, né, e familiares, porque às vezes nós, profissionais, a gente não tem a sensibilidade, né, e a gente vê bastante isso na prática a gente precisa respeitar o que o paciente ele esperava
né, daquele momento, né? Será que ele queria essa sonda? Será que a família quer essa sonda ou sou eu que quero que o paciente passe uma sonda porque eu quero melhorar o estado nutricional dele, que não vai melhorar o desfecho, né? Então, se a terapia nutricional integral não vai mudar desfecho, né? Então, a gente tem que respeitar muito as decisões do paciente e dos familiares. Eu acho que isso é muito importante. Dentro dos cuidados paliativos, é uma das premissas mais importantes, respeitar as decisões de paciente e de familiares. Conduta nutricional, então, baseada no aconselhamento, no apoio, né? Muitas vezes o paciente é um paciente que é um diabético, que deveria comer alguma coisa que ele não quer comer, que é hipertenso, mas como que a gente vai, né, trabalhar isso com ele se a gente sabe que muitas vezes, né, é um final de vida? Então, ter a sensibilidade da questão do aconselhamento, explicar que, né, que talvez isso não seja o melhor, mas tentar buscar, né, outras maneiras, né, do paciente, então, ou se alimentar, manter. É um paciente que ama sorvete, né? No hospital a gente libera sorvete quando o paciente gosta muito, mesmo que talvez aquilo não seja o mais saudável para ele naquele momento, porque não vai mudar o desfecho dele, mas ele vai ficar muito mais feliz. Então, isso que importa muito na nutrição nesse momento. A questão do apoio, de conversar com a família, de ver como é que era a questão alimentar desse paciente, tentar trazer isso um pouquinho para o hospital. A questão do comfort food, né, que é bem isso que eu falei, às vezes o paciente, é muito comum na unidade de cuidados paliativos, o paciente às vezes pedir umas coisas que a gente não tem no hospital, né, então, já teve pacientes que pediram salgadinho, teve pacientes que pediram uma pizza, tudo que a gente pode ofertar no hospital onde eu trabalho, a gente acaba liberando, né? A gente tenta organizar dentro tudo o que o paciente vai, tudo que está dentro do nosso alcance, a gente vai fazer. Agora, algumas coisas fogem, né, da nossa alçada, não consegue, então a gente vai liberar para o paciente, a gente libera, né, pacotes fechados, a gente tem que tentar ter um cuidado pela questão da intoxicação alimentar, mas a gente vê que isso é muito importante para ele. Muitas vezes esse alimento traz um conforto tão grande para ele, para a família, né? Então a gente libera para os pacientes alguns alimentos de fora no hospital. A terapia nutricional foi toda essa questão que eu falei, né? Quando necessário e sempre respeitando, né, as decisões do paciente, as crenças, os valores, né? Eu acho que isso dentro dos cuidados paliativos é uma das coisas que a gente tem que ter muito, né, certinho, é respeitar as decisões do paciente, as crenças, os valores dessa família, tentar conversar com a família, ver o que o paciente, né, o que vai ser confortável para ele, o que traz felicidade da alimentação para ele. Muitas vezes a gente vê situações que a gente não sabe como lidar, né? É um paciente extremamente disfágico, né, que não consegue deglutir nenhum alimento, precisaria de uma terapia enteral, e a família e o paciente não vão aceitar. Então, esse eu acho que é um dos principais, dos maiores desafios que a gente tem quando a gente fala de cuidados paliativos, né? Porque mesmo assim a gente tem que sempre priorizar, né, as decisões que a família vai ter, que o paciente também vai ter. Dentro dos cuidados paliativos, pessoal, acho que era isso que eu queria trazer para vocês, tentar passar um pouquinho do que acontece, né, no hospital onde eu trabalho, que é muito forte isso da questão dos cuidados paliativos, de como que a equipe tem que interagir, e também é um lugar onde a equipe multidisciplinar trabalha muito junto, muito. Eu acho que é a unidade que mais a equipe conversa, que mais tem essa troca, né, o olhar, muitas vezes, do nutricionista acaba sendo um olhar, mas será que não poderia fazer isso? Conversa com o médico, né, o médico vai conversar com... Todo mundo se troca muito, né, a enfermagem vai passar e o paciente vai falar que gostaria de comer alguma coisa, ou que, enfim, alguma coisa que também é nutrição, a gente vai fazer essa troca. É uma troca muito, muito interessante, assim, que acontece dentro dos cuidados paliativos, né, principalmente por ser uma unidade diferenciada,
Então, a gente ter quem trabalha com cuidados paliativos, né, quem se interessa nessa área, ter essa sensibilidade do trabalhar também em conjunto. Eu acho que hoje já não tem mais espaço para profissionais que não querem trabalhar com outros, né? A gente precisa muito do colega, da equipe multidisciplinar, para que a gente tenha condutas que ajudem os pacientes, que ajudem, né, todas as pessoas que a gente puder atender, seja no consultório, seja no hospital, né? Então, a gente ter esse cuidado de trabalhar, então, de saber trabalhar quando possível com as equipes. Então, eu só trouxe uma frase para reflexão da questão dos cuidados paliativos, né, que o sofrimento só é intolerável quando ninguém cuida, né? Então, a gente refletiu um pouquinho de nós como profissionais. A palestra era sarcopenia, as meninas me pediram para falar um pouquinho de cuidados paliativos, mas eu encerro essa frase porque eu acho que um pouco do que falta, às vezes, em nós profissionais da saúde é a sensibilidade. Tanto a sensibilidade com o nosso paciente, quanto a sensibilidade com os familiares, quanto com a equipe. Né? A gente saber trabalhar com os outros profissionais, a gente saber que muitas vezes, principalmente no cuidado paliativo, a família, ela está passando por um momento muito estressante. Então, muitas vezes eles vão reagir com a gente de uma maneira que vai ser um pouco mais rude, mas a gente também tem que ser apoio, tem que saber acolher, ter essa sensibilidade no atendimento. Então, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Espero ter contribuído e obrigada. A princípio não tiveram questionamentos no chat, mas com certeza foi muito boa a palestra, aprendi muita coisa, imagino que todo mundo tenha aprendido também. Muito obrigada, Tamires, em nome de todo o GCIS, por ter aceitado o convite, por tudo que colocou aqui hoje, foi muito bom. Eu espero ter contribuído com vocês, eu falo um pouquinho rápido, mas espero ter trazido para vocês um pouquinho da experiência, então, né, do CEPOM, onde eu trabalho, um pouquinho da experiência na nutrição, né, na questão do idoso, principalmente do hospitalizado, né, Natália? Espero ter contribuído com vocês, então. Com certeza, o pessoal está elogiando bastante no chat, todo mundo dizendo que foi ótimo, parabéns. Muito bom mesmo. Se tiver alguma dúvida também, tem o meu e-mail ali no final da palestra, né? Se o pessoal quiser perguntar alguma coisa, a gente está à disposição no e-mail também. Acho que era isso, então, pessoal. Muito obrigada. Hoje foi o encerramento do nosso evento. Obrigada pela presença de todos os nossos palestrantes, todo mundo que participou nesses 3 dias. Então, pessoal, vou me despedir de todo mundo também. Natália, boa noite. Obrigada pelo convite, foi um prazer. Estou à disposição, né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, foi um prazer estar com vocês. Beijo, então. Beijo, boa noite. Boa noite.